eu quero falar, vou inverter os blocos 4 e 3, vamos para o item 29, que isso é muito importante. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Após a decisão do ministro Dias Toffoli ontem, a Procuradoria-Geral da República vai enviar nos próximos dias representantes ao Rio de Janeiro, a Curitiba e a São Paulo para coletar dados de investigações das forças-tarefas locais da Lava Jato. Um dos propósitos da PGR, uma vez obtidos os dados, é o de averiguar se as forças-tarefas usam sistemas de informações próprios, desligados do sistema geral e, portanto, de conteúdo inacessível ao conjunto do órgão. Outro ponto a ser analisado, Reinaldo, passível de... Se for isso, é cadeia, hein? Se for isso, é cadeia para procurador. Deixo claro. Aí não tem jeito, tem que ser cadeia. Porque é estado paralelo. Outro ponto, Reinaldo, a ser analisado, passível também de punições disciplinares, é se os procuradores na primeira instância investigaram possíveis ilícitos de autoridades com foro especial do Supremo, usurpando competência da PGR. Olha, eu fui ler a decisão do ministro Dias Toffoli e é uma coisa assim, é muito impressionante, porque o Dias Toffoli cita ali, na decisão dele, o negócio é o seguinte, tinha havido uma reclamação ao Supremo apontando que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estavam sendo investigados numa ação penal do Ministério Público, em primeira instância, embora ambos fossem objeto de inquérito que corria no Supremo, porque eles têm foro especial. E aí, o juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele próprio diz, eu não sabia, para mim é novidade. É muito grave. Ele diz, eu não sabia. O Bonar é o sobrenome dele, acho que é Paulo, vê se é Paulo Bonar, o prenome é Paulo. Eu não sabia da investigação. Agora que eu estou sabendo, então tá bom, então eu vou suspender todos os prazos do processo. Mas ele não sabia. Luiz que Antônio. Havia investigação, diga. Luiz Antônio Bonar. Que havia investigação de pessoas com foro em primeira instância. Aí diz os procuradores, não estava sendo investigado. Como não estava? Por que estão lá? Porque os nomes estão lá? Porque as doações estão lá? Lembrando que eram doações legais, feitas pelo Grupo Petrópolis, mas a tese do Ministério Público é que, embora ela seja legal, na verdade é uma doação da Odebrecht disfarçada para o Grupo Petrópolis. Agora, não interessa, de qualquer modo, já estão sendo investigados na instância correta. Reiterando que a decisão do Toffoli, do pleno acesso, se justifica e se ancora no que prevê a Constituição. A Constituição fala da unidade do Ministério Público. O Ministério Público não é uma divisão de guildas. O Ministério Público é um só. E está, sim, hierarquicamente submetido, administrativamente submetido à Procuradoria-Geral da República. As forças-tarefa não são forças autônomas. Este compartilhamento de dados é dado pela natureza da coisa. Mas não é só isso. Há uma representação no Conselho, uma representação de um procurador ao Conselho Nacional do Ministério Público, apontando que os senhores da Lava Jato desprezam o princípio do promotor natural. Ou, se quiserem, só para aplicar o caso, do procurador natural, mas o nome técnico é o princípio do promotor natural. O que quer dizer o princípio do promotor natural, do juiz natural? Quer dizer que a escolha é impessoal. Não existem donos de processo. Eles são sorteados. A Lava Jato inventou
segundo a representação do Ministério Público, um sistema que tudo que eles querem que seja Lava Jato vira Lava Jato. Eles se tornaram os donos do Ministério Público. Não adianta, não vai ser assim. E não vai acabar bem. Eu espero que não exista o sistema clandestino de investigação. Porque se existir, aí não é uma falha funcional. Aí é crime grave. Aí tem que dar cana. A propósito, o que tem sobre a distribuição de casos no Ministério Público aqui em São Paulo? Ministério Público Federal em São Paulo, não Ministério Público Estadual. O Conselho Nacional do Ministério Público determinou que a Lava Jato de São Paulo deve parar imediatamente de distribuir os processos de maneira viciada e indevida. Conforme revelou o portal Conjuro, consultor jurídico, a Força-Tarefa adotou uma prática fora das regras do Ministério Público. Os procuradores criaram um sistema chamado Ofício Virtual, Reinaldo, que recebia processos com o selo Lava Jato diretamente de outras forças-tarefas ou de outras instâncias do MPF, sem que eles passassem pelo canal de distribuição regular. A decisão do conselheiro Marcelo Weitzel atendeu o pedido do procurador regional Tiago Lemos Andrade, que apontou para a existência de um extravagante ofício virtual. Olha, vejam lá, no meu blog, eu tive acesso a essa representação, é de arrepiar os cabelos. Criou-se um órgão paralelo. A Lava Jato virou literalmente dona do Ministério Público. Não existe mais Ministério Público Federal. Existe Lava Jato. Ela pega os processos que ela bem entende. Não tem mais o princípio do promotor natural ou do procurador natural. Obviamente isso precisa acabar.